Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Apresentaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele, desenrolando-o, chegou ao ponto em que se achavam escritas estas palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que a sua unção me consagrou. Ele me enviou para pregar o evangelho aos pobres, para curar os de corações despedaçados. Lucas 4, 17 a 18. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. E os que vos ferem e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Pergunta 937 de O Livro dos Espíritos. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão a todos os que te trataram com ingratidão, por estimularem em vós a perseverança na prática do bem. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos desafetos e por aqueles que tenham dificuldade de relacionamento. Amado Mestre Jesus, nós queremos, neste momento, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem. Principalmente, Jesus, colocar em tuas mãos todos os nossos desafetos, aqueles que não amamos tanto e aqueles também que não nos amam. Que o seu amor possa nos envolver a todos, trabalhando em nossos corações o perdão, a fraternidade, a bondade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, agora de manhã nós teremos em nossa casa espírita a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, a distribuição da sopa fraterna e a campanha de fraternidade Alta de Souza. No final da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Venha estudar o Espiritismo todos os sábados, às 4h30 da tarde. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Em resposta, Jesus lhe disse: em verdade, eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3º, versículo 3º. Evolução e aprimoramento. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução da Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios
por ele arrancados, às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos, e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuantes no universo. À face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem, no entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo. Do tempo que é patrimônio igual para todos. E, com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 6º. Meus amigos, o aprimoramento e a evolução faz parte de todo o universo, desde o átomo até os anjos. Todos nós passamos por esse processo evolutivo.
Inclusive os vermes também evoluem, assim como nós evoluímos. Hoje, nós temos o controle de muitas coisas, mas não temos o controle do tempo. Por isso, é muito importante repensarmos nossas condutas, nossos pensamentos, nossas palavras. Como diz o Emmanuel, devemos buscar no tempo que nos resta em viver o Evangelho de Jesus. Porque, assim como o professor que ensina o aluno também tem que realizar sua tarefa. E nós estamos na condição de aprendizes do Evangelho de Jesus. Assim como prometemos em encarnações anteriores tudo aquilo que nós deveríamos cumprir e, por não termos obedecido o tempo, nós negligenciamos as tarefas. Portanto, meus amigos, diante desta realidade que se dispõe à nossa frente, cabe-nos repensar a nossa caminhada. É preciso aproveitar o tempo novamente para que não sejamos vítimas do tempo. Tudo em a natureza está em progresso, está em evolução, assim como nós. Hoje nós nascemos numa proposta de reencarnação, de melhoramento, num processo da evolução moral. A evolução do conhecimento, a sabedoria, ela está a passos-luz. Porém, infelizmente, ainda não conseguimos avançar na moralidade. Quanto mal acontece ao nosso redor. E muitas vezes também nós praticamos o mal. Portanto, é preciso nós refletirmos diante das condições que nós temos de avançar no trabalho do bem. Os espíritos superiores, como diz o Emmanuel, nos amparam, nos esclarecem, mas é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Então, está em minha mão, está em tuas mãos, está em nossas mãos o nosso progresso, a nossa evolução. Meditemos nisso, como diz o Emmanuel. Vamos valorizar as oportunidades. Meus amigos, é muito interessante a gente estudar sobre a questão da reencarnação. Até ontem, quando nós estávamos voltando da nossa reunião pública na cidade de Nova Monte Verde, lá na Casa Espírita Allan Kardec, estávamos conversando, Manuel e eu, e o quanto que o Espiritismo abriu os nossos horizontes, apresentou-nos a realidade, tirando o véu que obstruía a nossa visão e tirando os tampões dos nossos ouvidos para que conseguíssemos ouvir a mensagem salvadora de Jesus. E a gente só consegue viver resignado, desenvolvendo no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa mente, a resignação, o devotamento, a abnegação, porque o Espiritismo nos esclarece
e nos explica os motivos das questões por que estamos passando. O porquê há pessoas que nascem com certas dificuldades, e a doutrina espírita nos esclarece. E, diante desses fatos, nos mostra a vida real, assim como ela é. E que o nosso melhoramento é um ato progressivo, é um ato evolutivo, que não é eu vou viver essa encarnação, vou morrer e vou para o inferno, vou para o céu. Não é assim. E por muito tempo, por mais de 1000 anos, nós passamos por esse processo de dor e de sofrimento sem entender as coisas. E com o advento do Espiritismo, o Espírito de verdade vem trazer luz àquilo que estava escondido. E vem mostrar para nós que a verdade não é do jeito que se pinta, que nós vamos para o céu e vamos para o dito como inferno e também dito como céu, se nós evoluirmos. E a evolução nos encaminha mais perto do céu. Parar no processo evolutivo, desistir, nos aproxima das trevas. Então, está nas nossas mãos esse processo evolutivo de avançar cada vez mais. E sabendo que reencarnamos hoje, reencarnaremos amanhã e vamos reencarnar até sermos espíritos puros. O dia que não precisarmos mais evoluir no sentido de reencarnar, porque evoluiremos sempre, mas nunca chegaremos a ser Deus, porque Deus é Deus. Mas evoluiremos sempre. Jesus, quando veio há mais de 2000 anos entre nós, materializando-se, ele estava num processo evolutivo daquela época. Há mais de 2000 anos, a contar da Terra, a contar dos espaços sideral onde Jesus vive, é muito mais evolutivo. Então, Jesus não é mais aquele Jesus que veio há 2000 anos. Ele já evoluiu e muito mais. Então, todos nós evoluímos. E essa é a vantagem da vida. Todos nós vamos evoluir. Ou seja, todos nós, sem exceção, nos tornaremos anjos. Então, vamos nesse instante, meus amigos, encerrar esse momento, buscar nos sintonizar com Jesus e com os nossos anjos da guarda. Bondoso Jesus, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que reencarnaram no dia de hoje. Aqueles que estão completando aniversário reencarnatório. Que possam, nessa nova etapa das suas existências, refletir, reavaliar suas condutas, seus projetos e apontar-se para Jesus. Confrontar seus ideais com o Evangelho do Cristo. Assim também, Jesus, cada um de nós possamos progredir, 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 tanto na sabedoria, na ciência, como na moralidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.